Gênesis 45. Acompanhe comigo, tá bom? O texto diz assim: José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam entender nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aqueles que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome. Tá, o texto segue aqui. Eu vou fazer um pequeno resumo da história de José para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Daí a gente vai trabalhar a respeito de perdão, queridos. Eu quero trabalhar com vocês a respeito do perdão, tá bom? Eu, eu vou fazer um resumo, tá bom? E aí a gente vai estudar um pouquinho a respeito dessa questão, porque eu digo para vocês, querido, na minha concepção, nenhum texto bíblico, nem no Novo e nem no Velho, é tão explícito, é tão marcante como esse texto que nós temos aqui. Na verdade, como a história de José, tá bom? Vamos fazer um resumo da história de José todinha para você entender? Em Gênesis 37, no capítulo 4, lá o texto diz que José era odiado pelos seus irmãos porque ele era o preferido do pai. Quem já leu sabe a história, né? O pai fez uma túnica muito bonita, para o filho, gerando ciúme nos outros, e eles passaram a odiar José. Em Gênesis 37, no versículo 24, ali os irmãos de José, movido por ódio e por inveja, lançaram José numa cisterna com a intenção de matá-lo. Lá no 37 ainda, lá no versículo 28, eles desistem da ideia de matar José e resolvem vender ele como escravo para uma caravana de ismaelitas, tá? Eles tinham pego o irmão, colocado numa cisterna, e a intenção era matar. Mas aí eles desistiram da ideia e resolveram ganhar alguma coisa com o irmão, tá? Venderam ele essa caravana. Em Gênesis 39, no versículo 1, Potifar compra José dos ismaelitas, vai ser escravo do Potifar. No versículo 6 do capítulo 39, José ele é promovido a uma espécie de gerente, de supervisor da casa de Potifar. Provavelmente José, nessa época, se alegrou e pensou, né? Agora Deus está sendo favorável a mim. Ele exercia um papel na casa do Potifar, tudo aquilo que ele fazia ia muito bem. O Potifar viu isso e colocou ele como uma pessoa responsável pela sua casa. Ele agora está numa posição de autoridade, de respeito, e ele pensa, né? Agora está tudo bem. Só que se você pular um capítulo para frente, irmãos, no capítulo 40, do 9 até o 23, aliás, no 39 ainda, né? Do 7 até o 20, desculpe, nós temos uma situação complicada. José era muito bonito, e por causa disso, a mulher de Potifar, a mulher do chefe dele, começou a dar em cima de José. E um dia ela armou para cima dele, tirou todo mundo de casa, e quando ele entrou, ela tentou agarrar José à força para que José tivesse relação com ela. E ele, na ânsia de fugir, ela pega a capa dele e arranca a capa, e ele vai embora sem a capa. Então ela tem uma ideia, já que ela não conseguiu ter ele, né? Ela tem uma ideia, ela começa a gritar como se José tivesse tentado atacá-la e molestá-la, entendeu? E quando o marido chega, ela faz aquele maior esparro ali, e aí, por causa disso, José é lançado na prisão. Olha a história desse homem, irmãos. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo. Agora, na casa de Potifar, depois de um tempo como escravo, ele é colocado numa posição de autoridade, né? Ele pensa que está tudo bem, mas de repente tudo vira de novo. A mulher dá em cima dele. E a mulher o acusa de tentar molestá-la. Por causa disso, ele é lançado na prisão. Lá na prisão, querido, ele conhece 2 funcionários do faraó. O padeiro e o copeiro, né? Uma espécie de copeiro do faraó.
Esses homens têm um sonho, tá? José interpreta o sonho e aí ele diz para o copeiro que vai ser restituído, né? Olha, lembra-te de mim quando voltares a ver o rei e me ajude a sair daqui. Ele vai dizer, olha, eu estou aqui de maneira equivocada, eu sou inocente, mas estou na prisão. Lembra lá de mim quando tu estiver diante do faraó e tenta me tirar daqui. Só que o homem esqueceu de José. E ele permanece, me parece que mais 2 anos ali na cadeia, até que o faraó tem um sonho. A gente conhece a história, né? As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as espigas mirradas e as espigas surtidas. E aí José interpreta o sonho e então ele é colocado como a segunda pessoa mais importante do Egito. Aí vocês sabem, vem a seca, né? Os anos de fartura, depois a seca, e é exatamente no período da seca que os irmãos vão até o Egito atrás de alimento, de alimento. Queridos, a história de José é uma história que eu sempre, quando leio, eu procuro estar sozinho, porque eu acho que eu nunca passei, são 29 leituras sequenciais da Bíblia, eu acho que eu nunca passei pela história de José sem chorar, junto com José. É muito emocionante, irmãos, é muito emocionante. Eu só não concordo com os pregadores. Hoje o Alejandro vai pregar. Muito bem, meu filho, afia a garganta aí que, tá? É, e pode deixar ele à vontade, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não vai. Eu não concordo com alguns pregadores quando dizem que José é um exemplo de perdão, que José nunca guardou mágoa no coração. Irmãos, eu tenho que rasgar alguns capítulos da Bíblia para poder alegar isso, porque o que José faz com os irmãos dele é um negócio cruel, viu? Cruel. Quem já leu sabe do que eu estou falando, mas ele apronta direitinho para os irmãos, ele se vinga até certo ponto dos irmãos, né? Eu acho que no meio desse processo de vingança ele caiu na real e o Senhor deu a ele entendimento, ele mudou de ideia. Mas dizer que José nunca guardou mágoa no coração, isso é entender, é interpretar completamente equivocado o que aconteceu, tá? Mas vamos deixar de lado essa questão porque isso não interessa pra gente não. Tá, a pergunta é, né, irmãos? Por que José optou por perdoar os irmãos, optou por perdoar a própria esposa de Potifar que o caluniou? Vocês, não há nenhuma menção de que José tenha tentado se vingar dessa mulher. Se ele perdoou os irmãos, né? Consequentemente, ele perdoou a mulher que o caluniou, na verdade. Essa é uma pergunta que a gente faz constantemente. O que levou José a perdoar, irmãos? E aqui eu trago algumas questões, só para a gente pensar mesmo, né? É fácil perdoar? Você que já foi ferido por alguém, já foi traído por alguém, é fácil o perdão? É fácil chegar e dizer assim: olha, eu te perdoo, você está liberado, você pode ver sua vida tranquilo, que com relação a mim não tem mais nada. Eu lembro de alguém, de uma moça que eu acompanhei lá em Imperatriz, com muita mágoa do pai, muito rancor do pai. E eu acompanhando ela, ministrando na vida dela, até que chegou a hora de liberar perdão. Até ali foi tudo bem, ela ouviu, ela compreendeu, ela concordou e tudo. Mas eu disse: agora é hora de você liberar perdão na vida do seu pai. Como é que faz, pastor? Não, você vai orar. Senhor, eu me coloco diante da sua presença e eu quero liberar perdão na vida do meu pai por isso, por isso, por isso. Ah, irmãos, quando ela disse Senhor, ela travou, irmãos, mas ela travou de um jeito. E quando ela conseguiu orar, depois de gritar ali, e eu fiquei foi desesperado, porque estava só eu e ela, era mulher casada, estava só eu e ela, e eu fui para a porta porque ela começou a gritar, irmãos, e eu fiquei com medo de ela fazer alguma coisa, ou de alguém passar e pensar que eu estava fazendo alguma coisa com a mulher, até que ela conseguiu, até que ela conseguiu liberar perdão na vida do pai. O perdão nunca é fácil, né, querido? Mas o que é perdão exatamente, irmãos? Existe a possibilidade de conviver com alguém que você tem mágoa sem perdoar essa pessoa? Conviver bem com essa pessoa? Qual o limite de perdão? Eu lembro lá do discípulo, né, Senhor? Até quantas vezes a gente deve perdoar, na verdade? Até 7 vezes? E o Senhor diz, não, 7 não, filho. Até onde eu devo perdoar, irmãos? Será que perdoar é esquecer o que aconteceu?
Será que perdoar é fazer de conta de que nada houve, não houve nada, não dá? Será que o perdão ele é uma emoção ou ele é uma decisão? São perguntas que a gente deve se fazer. Eu vou te dizer uma coisa, querido, o perdão, a falta de perdão tem gerado muitas e muitas doenças psicossomáticas, tá? Doenças físicas mesmo. E vou além, querido. O perdão, ele impede o fluir de Deus na nossa vida. Filipenses, eu tive folheando hoje o livro de Filipenses, a Maravilhosa Graça é um livro tremendo, gente. Se você puder ler esse livro, ele diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Ele escreveu um capítulo sobre o ciclo da não graça. E ele começa a escrever uma mãe, uma filha que odiava o pai porque o pai era um alcoólatra e que expulsou a mãe de casa e que maltratava os filhos e ela odiava o pai. E o pai depois se converteu, mudou de vida, mas ela não conseguia sequer ver o pai, entendeu? Sequer ver o pai, com ódio do pai, não conseguia. A mulher se converteu, mas não conseguia perdoar o pai. Gerou um filho e na relação com o seu filho, odiando o pai, ela fez basicamente o que o pai fez com o filho, e o filho passa a odiar a mãe, e aí começa uma sequência. Aquilo que o pessoal chamaria de maldição hereditária. Irmãos, um negócio terrível, tá? Ele está falando lá do ciclo da não graça. Aí ele diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Se você puder ler o livro, querido, baixa na internet, irmãos. Acho que tá em domínio público isso hoje. Ou se você quiser, eu te mando no teu WhatsApp, no teu Telegram. Dá uma lida, querido. É muito bom. Muito, muito bom o livro, tá bom? Agora vamos lá. O que que é perdão, irmãos? Hoje eu vou tratar contigo apenas de uma definição bíblica do que é perdão, e eu vou caminhar pela Bíblia te mostrando o que que é perdoar, tá bom? Amanhã, querido, nós vamos lidar com as consequências do não perdoar e, por último, o que que eu faço ou como eu devo perdoar alguém, tá? Por isso que eu peço a você, pelo amor de Deus, se você veio hoje, querido, faça um esforço, se programe logo, não agende nada para amanhã, para você pegar o restante da mensagem, porque eu não tenho como pregar ela toda hoje. Eu teria que ir até pelo menos 11 horas com vocês para poder pregar essa mensagem toda hoje, tá? Se vocês me dissessem assim, pastor, por mim tá tudo bem, eu diria, então vamos lá, meu, porque eu não tenho problema não, tá? Vocês que sabem. O que que é perdoar, irmãos? Primeira definição, querido. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Isso é perdão. É quando eu entendo que eu não tenho. Escute aqui o que eu vou te dizer, querido, tá bom? Preste muita atenção. Eu não estou falando de julgamento, o menino fez isso, o fulano fez aquilo. Não, não, eu estou falando aqui de julgar no sentido de que alguém te magoou e você se acha no direito de vingar aquilo que ele fez contigo, o que ela fez contigo. De manter, sabe, no coração e na mente esse desejo de vingança, nesse sentido que eu estou falando de julgar. Romanos 12, versículo 19 diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você percebe o que está sendo dito aqui? É, você não tem, eu estou falando de um cristão aqui, tá bom, gente? Você não tem o direito de vingar-se da pessoa que te fez mal. Porque quando você faz isso, você está tirando de Deus a oportunidade de tratar com essa pessoa com justiça. Quando você perdoa, querido, você abre mão do seu direito de vingança, mas a pessoa terá que prestar conta a Deus. Você precisa confiar que Deus tratará essa pessoa de maneira justa, algo que você, com desejo de vingança, com ressentimento no coração, com mágoa no coração, jamais conseguiria fazer, tratá-la com justiça, tá?
Perdoe, irmãos. E veja, queridos, eu vou ser franco com vocês e vou ser muito honesto com vocês, irmãos. Eu acredito que não há outro caminho para cura na alma. Eu diria que da maioria das doenças que nós carregamos no coração, essas doenças emocionais, não há outro caminho que não seja o perdão, irmãos. Se você não perdoar, querido, você vai continuar a sofrer. Se você não perdoa, você continua acorrentado ao passado, preso na sua própria amargura, tá? É por isso que Deus diz: olha, deixa a vingança comigo. Perdoe e deixa que eu cuide da pessoa. Porque se você não perdoar, você estará aprisionado ao seu passado. Não tem como, irmãos. Quem guarda mágoa no coração é prisioneiro do seu passado. Lembra lá de José, Gênesis 15, 51, 50 e 19. José disse aos irmãos: porventura estou eu no lugar de Deus? Por que ele disse isso? Porque os irmãos, depois da morte do pai, ficaram com medo, tá? De José se vingar dele. E aí inventaram uma história e foram lá dizer para José: olha, José, o nosso pai disse para tu não perdoar a gente por causa das besteiras que nós fizemos. E o que José disse? Porventura estou eu no lugar de Deus? Foi o que ele disse, querido. Ele está dizendo: eu não guardo rancor. Eu já perdoei vocês. Segunda coisa, perdoar, irmãos, é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Esse mecanismo de violência, querido, tem a sua origem no desejo de vingança. E, queridos, ei, veja se você se identifica com isso aqui. Quando nós fomos muito magoados, muito feridos por alguém, nós alimentamos no coração um desejo de vingança. Eu costumo dizer que uma pessoa muito amargurada, muito rancorosa, né, que não consegue liberar perdão, ela come, né, ela almoça, ela janta e ela dorme com a pessoa que ela não consegue perdoar. Às vezes a pessoa nem lembra, nem sabe que você está magoada e você está lá sofrendo por causa da pessoa. É viver escravizado ao passado, irmãos. A falta de perdão, ela bloqueia o teu futuro, entendeu? Ela te anula no presente e bloqueia o teu futuro. Por quê? Porque você é prisioneiro do passado. Você vive com a mente voltada para o que aconteceu. Há uma frase que eu não lembro qual foi o filósofo que disse, querido, mas o Neil Barreto gostava de usar ela, né? Olha, o problema não é o que fizeram com você. O problema é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Entende isso? Há um desejo, querido, de ver a pessoa pagando por aquilo se nós não conseguimos perdoar. Muitas vezes, porque a gente não tem coragem para fazer realmente alguma coisa fisicamente com a pessoa, então a gente faz o quê? A gente pratica essa vingança mentalmente. Alguém se identifica com isso aqui? Você fica com a sua mente criando situações em que você está punindo a pessoa por aquilo que ela te fez. Irmãos, isso significa estar doente, doente emocionalmente. É sério. Se você alimenta esse tipo de desejo no seu coração, você precisa de ajuda. Não estou exagerando, irmãos. Não estou exagerando. Terceiro, querido, perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecado. Eu vou citar um texto, depois eu vou citar o contexto desse texto bíblico. João 8, versículo 7. É Jesus falando para um grupo de pessoas: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus está reunido com os discípulos. Os fariseus acharam uma mulher e um homem no ato do adultério, pegaram só a mulher, levaram para Jesus, jogaram ela aos pés de Jesus e disseram: Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério. O que a gente deve fazer? A lei diz que nós devemos apedrejar. O que o Senhor diz para a gente? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão, sem olhar para aquelas pessoas, e eles insistiram que Jesus desse a eles uma resposta.
Então o Senhor olha para aquelas pessoas e diz assim: olha, aquele entre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O texto diz, querido, uma coisa interessante: do mais velho ao mais novo, um a um foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher. A pergunta é: por que foi que aqueles fariseus desistiram de apedrejar aquela mulher que foi pega no ato do adultério? Porque a pergunta de Jesus lançou luz sobre os pecados, sobre as falhas daquelas pessoas. Sabiam disso? A pergunta de Jesus, querido, fez com que eles se dessem conta de que eles também mereciam ser apedrejados. Na verdade, esse ainda é um problema sério na igreja hoje, né? Nós elegemos alguns pecados e fizemos dele os vilões. Então, se você cometê-los, nós vamos te apedrejar. Mas eu posso ficar com o meu pecadinho aqui escondido, né? Que não é tão grave assim, uma mentirinha aqui, uma coisa. Nós, irmãos, isso parece, sabe o quê? Há uma doutrina católica chamada ela classifica os pecados em pecados capitais, são os pecados mais graves, e os pecados veniais. Nós fazemos a mesma coisa. A gente critica, mas acaba fazendo a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa. Perdoar, querido, escute bem isso. Perdoar é você reconhecer a sua própria imperfeição. É você reconhecer as suas próprias falhas. É reconhecer os seus próprios pecados, irmãos. Alguém já disse que quando eu aponto o dedo para alguém, né, tem aqui pelo menos três voltado para mim, na verdade. Nós precisamos ter consciência disso, querido. Uma das grandes dificuldades nossas de perdoar é não entender essa questão do perdão à luz da Bíblia, querido. Então, grave bem isso, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que precisamos entender. Perdoar é reconhecer a nossa própria imperfeição, as nossas falhas e os nossos pecados. É como se toda vez que você estiver, querido, alguém te magoou, você está lá chateado e tudo, quando você pensar em se vingar, lembre da pergunta de Jesus. Se não tiver pedra, se não tiver pecado, pode atirar a pedra. Olhe para si mesmo. E eu tenho certeza que se você for um homem ou mulher de Deus, você muda de atitude rapidamente. Outra coisa, querido, vão estar juntas. São dois tópicos que estarão juntos, tá bom? Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Às vezes eu penso, irmãos, que esse é outro grande vilão que nós carregamos e nós não conseguimos lidar com ele da maneira correta. Pergunto para você: você é salvo? Você foi salvo pela graça? Todo mundo conhece a palavra, né? Graça, favor imerecido, né? É Deus que se volta para nós, mesmo que a gente não mereça, a gente sabe que não merece, qualquer crente sabe disso, eu não mereço ser salvo, eu não mereço as bênçãos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor me abençoou, mesmo assim o Senhor me salvou. Aí, porque o irmão pisou no meu calo, porque o irmão aprontou alguma coisa comigo, agora eu estou com o coração amargurado. Agora eu não consigo perdoar mais o irmão. Agora eu não consigo mais olhar nos olhos. Agora eu estou com raiva dele. Mas, puxa vida, lembra do que Cristo fez por você? Lembra de onde ele te tirou? Lembra do perdão de Jesus na tua vida? E você não consegue agora manifestar perdão na vida do teu próximo? Eu quase que ouço alguém dizer assim: ah, pastor, é porque você não conhece a minha história, pastor. Irmão, não preciso conhecer a história de ninguém, querido. Segunda coisa aqui, junto aqui, muito junto, ó. Primeiro, perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Quando eu perdoo, querido, eu estou imitando Cristo, eu estou imitando a Deus. Deus me perdoou sem que eu merecia. Ele foi gracioso para comigo, entendeu? Ele foi benevolente, ele foi misericordioso. Então, quando eu perdoo alguém que me machucou, que me feriu, eu estou agindo semelhante a Deus. Efésios 4, querido, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros.
Você observa, querido, que há um mandamento claro, específico, há um mandamento explícito de Deus, querido, para que eu perdoe as pessoas. É lembrar do que Deus me fez, é lembrar da graça de Deus, do que foi merecido, do amor condescendente de Deus para comigo, é saber que eu era inimigo de Deus e mesmo assim Ele me perdoou, mesmo assim Ele me chamou para ser filho, Ele me aceitou como filho. Por causa disso eu sou chamado a imitar a atitude de Deus para com as pessoas que falham comigo, para com as pessoas que têm me magoado, me ferido. Eu não vou entrar, querido, aqui em mérito, irmãos. Não vou em mérito, eu não entro nessas questões, tá bom? Há pessoas que têm motivos de sobra para estarem chateadas, magoadas, mas a questão não é essa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, no meu entendimento, perdão não é uma atitude altruísta. Perdão é uma atitude egoísta. Eu entendo dessa forma. Por quê? Porque o beneficiado sou eu, irmãos. Se eu não perdoo, eu adoeço. Se eu não perdoo, uma semente de amargura começa a brotar, a crescer dentro de mim. Se essa semente de amargura não for barrada, ela não for tratada, essa amargura vai me adoecer fisicamente. Nós vamos entrar novamente nas doenças psicossomáticas, elas estão aí, querido, para mostrar o que a falta de perdão pode fazer na vida de alguém. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu li isso num livro do Paul Yong-Cho, A Quarta Dimensão. Ele conta a história de um homem, irmãos. Pensa numa história que vai você ficar. O cara estava na guerra do Vietnã, ele era motorista, né? E ele ficou lá alguns anos lá trabalhando. Ele era casado com pai de filhos e todas as economias que ele conseguiu lá, ele mandava para a esposa, todas, ele mandava para a esposa. A tal ponto de quando termina a guerra, ele quase não conseguia voltar para casa. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele ganhou lá, ele mandou para a esposa. Aí ele chega, quando ele chega no aeroporto, esperando ver a esposa e os filhos, não tem ninguém para ver, para recebê-lo. Ele corre para casa. Quando ele chega lá, que bate na porta, não é a esposa que bate, é uma outra família. Aí ele descobre que a mulher casou com outro homem, mudou para o outro lado da cidade. Ele corre na casa dos sogros. Quando chega na casa do sogro, o sogro dá US$ 50 para ele e manda ele se virar. E aí, querido, ele entra, irmãos, mas num sentimento de amargura, de ódio, que quase que instantaneamente ele causou uma tuberculose, querido. E os pulmões foram consumidos. O ódio estava consumindo aquele homem dia após dia. Mas um ódio, ele foi para alguém aconselhou ele para a igreja do Poyong Show. Ele foi para o culto. Né? Quando terminou o culto, ele pediu para falar com o pregador, porque eles que o sotaque do pregador ele não conseguia entender. Aí ele senta lá com o Poyong Show. Quando ele senta, ele puxa uma adaga afiada. E o pastor fica desesperado, né? Porque ficou com medo, na verdade, da situação. E ele disse: Pastor, quando eu sair daqui, eu vou matar a minha esposa, eu vou matar os pais dela e quem tiver por perto, e depois eu me mato. E aí ele contou a história para o homem. O que foi que a mulher fez para ele? Ah, irmãos, pense numa coisa, querido. O resultado disso é que o pastor o aconselhou, entendeu? Esse homem aceitou a Cristo, perdoou a esposa e recompôs, foi curado, porque a doença foi causada pelo ódio no coração, entendeu? Um ódio muito violento no coração, adoeceu o camarada, e ele foi curado e recompôs a sua. O livro não diz, mas ele estava na esperança da esposa voltar. Não interessa mais. O que interessa foi o que aconteceu na vida dele. Você percebe, querido? É importante perdoar, irmãos. É necessário. Perdoar, querido, é oferecer amor quando não há motivo para amar. Lucas 15, a partir do versículo 17. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Nós estamos lendo aqui a parábola do filho pródigo, tá? Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu,
cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam, né? A melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, né? Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Nesse livro do Philip Yancey, A Graça Maravilhosa, ele fala de um missionário no Líbano que uma vez leu essa parábola a um grupo de habitantes de uma vila que vivia em uma cultura muito parecida, muito semelhante com a cultura que Jesus descreveu na parábola, né? Mas essas pessoas nunca tinham ouvido a história, tá bom? Aí o missionário pergunta: o que vocês perceberam? Né? E eles respondem: dois detalhes destacaram-se aos habitantes da vila. Primeiro, reclamando a sua herança, eles estão fazendo uma avaliação da parábola que eles ouviram, tá bom? Reclamando a sua herança antes da hora, o filho estava dizendo ao seu pai: eu gostaria que você estivesse morto. Veja, querido, herança na cultura do Oriente Médio só era passada aos filhos depois da morte do pai. Então, quando o filho chega para o pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo entre linhas o seguinte: pai, eu gostaria que o senhor tivesse morto, porque aí eu me apropriaria daquilo que é meu. Foi a primeira observação. O texto continua dizendo assim: os aldeões não podiam imaginar um patriarca aceitando tal insulto ou concordando com a exigência do filho. A segunda observação que eles tiraram dessa parábola, esses aldeões, eles notaram que o pai correu para receber o seu filho há tanto tempo perdido. No Oriente Médio, um homem de posição caminha lentamente e com dignidade. Ele nunca corre. Na história, o pai da história correu. E o auditório de Jesus, com certeza, esses aldeões, devem ter ficado sem fôlego com isso. Ficaram chocados, porque Jesus, quando conta a história, diz que o pai corre. Irmãos, essas coisas, esses detalhes são muito importantes, tá? Um homem de autoridade, veja, isso aqui é um traço cultural, querido, tá bom? Isso é contexto. Ele não corre, ele caminha devagar, quase que de maneira imponente. Mas quando o pai viu o filho, ele corre em direção do filho. E isso, para aqueles ouvintes da parábola, devem ter chocado a eles por causa da atitude do pai. Porque o filho foi desrespeitoso, foi desonroso, o filho desejou a morte do pai, o filho torrou a grana do pai e depois volta para casa com a cara mais limpa do mundo, entendeu? E o pai se lança ao filho porque teve o seu filho de volta. Olha, queridos, entenda isso. Por favor, entenda, querido. Perdoar é amar quando nós não temos motivo para amar. Isso é perdão. O que a pessoa merece, eu não sei se vocês viram, há um videozinho circulando na internet, queridos, de um cara nos Estados Unidos que ele matou muitas pessoas. Eu não consigo, a história toda. Ele foi muito violento, matou de maneira muito violenta algumas pessoas. E ele está sendo julgado. E as pessoas, querido, estão lá gritando, sentenciando ele, condenando ele à morte, desejando a morte dele. E ele está ouvindo todo mundo com um leve sorriso no rosto, quase de deboche para com a atitude daquelas pessoas. Mas aí um homem, um senhor de idade, quase chorando, diz para aquele homem que por causa da fé dele, ele perdoa. E na hora que ele diz isso, irmãos, eu me lembro da vontade de chorar junto com o cara. Na hora que ele diz isso, ele desmonta aquele assassino, querido. Enquanto os outros estão desejando a morte dele, ele não está nem aí. Mas quando um homem vem, querido, e manifesta perdão, aquilo chocou aquele homem. É amar quem não merece ser amado. É tratar bem quem merece o castigo, irmãos. Isso é perdoar. A Bíblia está cheia de exemplos, irmãos, disso. Eu vou citar alguns deles ao longo da ministração, mas há muitos exemplos disso, querido. Muitos exemplos. Aqui, querido, vamos lá. Perdoar é semear deliberadamente misericórdia, graça e amor. É eu fazer deliberadamente.
propositalmente, querido. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Está lá em Tiago 2, irmãos. O juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquelas pessoas que não usaram de misericórdia. Palavra dura essa, né? Eu te digo, querido, que o perdão, ele é uma decisão. O perdão, ele é uma escolha voluntária. O fato de Deus ordenar que a gente perdoe significa que nós temos como perdoar, irmãos. Eu sei, querido, que às vezes é difícil perdoar, entendeu? Perdoar alguém. A razão pela qual é difícil é porque nós queremos que a pessoa pague por aquilo que ela fez conosco. Ela causou sofrimento, então que ela pague sofrendo também. Nesse sentido, o perdão, ele parece ir contra o nosso senso do que é certo e do que é justo. E por causa desse senso de justiça que nós temos, entendeu? Nós nos apegamos muitas vezes, irmãos, à raiva e a uma vingança silenciosa que acontece aqui. Eu não digo nada, eu não falo nada, mas eu fico pensando em maneiras de punir a pessoa. E mentalmente eu crio circunstâncias onde a pessoa é punida para pagar por aquilo que ela me fez. Perdão é uma decisão, querido. E é uma decisão deliberada. É uma decisão. Eu não preciso sentir para perdoar, irmãos. Esse é o maior engano que as pessoas nutrem no coração. Até penso, às vezes, que essa justificativa para. Essa justificativa, né? Eu não consigo sentir, pastor. Por isso que é uma desculpa para não perdoar. É porque eu não quero realmente, entendeu? É um desejo, irmãos, sombrio de manter a pessoa cativa. Eu preciso do direito de me vingar. Eu preciso desse negócio para viver. É impressionante isso, irmãos. Mas eu não preciso sentir para perdoar, irmãos. Eu preciso decidir para perdoar. Perdoar, querido, é ter as emoções conquistadas. É você ser capaz de amar o inimigo e perdoar aqueles que te perseguem. Eu estou praticamente lendo aqui Romanos, Mateus 5, 44 e 45, né? Até o 46. Olha, porém eu digo, amem os seus inimigos. Eita, mandamentozinho, meu Deus do céu. Amem os seus inimigos. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Talvez para ti isso seja uma revelação. Amar o inimigo não significa gostar dele. Pastor, é verdade, irmãos. Pastor, mas como é que eu posso amar o meu inimigo sem gostar dele? É simples, irmão. Trate ele bem. Trate com respeito. Me entende? Amar não é a mesma coisa de afeição, irmãos. Não é exato. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor é uma atitude, querido. É uma decisão que nós tomamos. Ame os inimigos. Orem. E Jesus, ele praticamente explica isso, né? Ame os inimigos. Como? Orem por aqueles que perseguem vocês. O cara está te atuzigando a vida lá, está infernizando a tua vida. É um colega de trabalho, sei lá, é alguém da família que tirou você para. Vai para o teu quarto, irmãos, e ora por ele. Senhor, abençoa fulano, a fulana, Senhor. É isso, irmãos, isso é amar, irmãos. Ah, pastor, mas não estou sentindo nada, eu não quero saber, não precisa sentir não, apenas obedeça a Deus. Ore por ele. O que é amar a Deus, irmãos? Amar a Deus não é nutrir um sentimento de afeição por Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus. A gente confunde esse negócio, né, de amor com sentimento, mas amor é uma atitude, irmãos. Pegue lá, queridos, vamos aqui rapidinho, 1 Coríntios 13. Eu gosto muito desse texto porque ele é muito claro, irmãos. 1 Coríntios 13, versículo 4. Deixa, se a minha Bíblia me deixar aqui, eu abro já já. O que é amor, irmãos? Amor é uma atitude. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor, irmãos. Atitude. Eu tenho raiva daquela pessoa porque ela me magoou, mas eu tomei uma decisão. Eu vou perdoar ela. E na hora que eu encontrar com ela na rua, eu vou tratá-la normalmente. Normalmente. Irmãos, eu aprendi isso, querido, a duras penas. Eu digo a vocês de todo o coração
que eu não guardo rancor no coração por nenhuma pessoa que eu conheço há mais de 15 anos. Eu não tenho lembranças de rancor no meu coração contra quem quer que seja, irmãos. Não tenho. Porque eu aprendi que se eu não perdoar, eu me lasco. Desculpa a expressão, tá bom? Eu me lasco. Sou eu que me lasco, não é a pessoa, ela não está nem aí para mim. Eu peguei um panfletozinho, panfletozinho, falando sobre isso. Quando você perdoa, o maior beneficiado é você, não é a outra pessoa. Geralmente, mágoas antigas, a pessoa nem lembra o que fez contigo, nem sabe da tua existência mais e você está lá sofrendo, amargurado. Ame os seus inimigos. Como? Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês forem amigos dos seus amigos, em que vocês são diferentes dos outros? Os pagãos fazem isso. Ah, eu só gosto dele porque ele gosta de mim. Qual diferença? Tu não precisa ser filho dele para fazer isso. O homem mais violento da face da terra, ele gosta de quem gosta dele. Entende? Não há nenhuma vantagem nisso, irmãos. Não há nenhum mérito, não há nada nisso. É natural, irmãos. Isso. Agora, amar quem não gosta da gente, amar quem quer nosso mal, aí é diferente. Entende? Perdoar, querido, é rasgar a conta. Vamos para José mais uma vez? Gênesis 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Eles estão mentindo, na verdade, tá, gente? Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais. Aí, irmãos, isso aqui é amar, querido. Não temais, pois eu sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, consolou e lhes falou ao coração. O que esses irmãos fizeram com José, querido, é uma das coisas mais aterradoras que alguém pode cometer contra outra pessoa. José era uma criança, um adolescente, que esses irmãos pegaram para matar, mas não tiveram coragem o suficiente. Por isso, venderam ele para outras pessoas. Você consegue imaginar, querido? Seus irmãos lhe pegam e lhe vendem por alguma quantia qualquer. Imagine o sentimento, querido, no coração desse rapaz. E a vida para José foi muito difícil, irmãos. Lá na casa de Potifar, depois de algum sucesso, ele encontrou de novo o mesmo problema. Parecia uma perseguição maligna, né? A mulher começou a dar em cima dele. Começou a desejar, né, ter José. E José evitando a mulher, até que ela atacou literalmente ele, e ele tentou, ele escapou, na verdade, mas aí foi julgado e condenado por uma coisa que ele não fez, ele vai ser lançado na prisão, irmãos. No entanto, esse homem, por mais que ele tenha guardado algum rancor no coração, querido, por mais que ele tenha intentado alguma vingança contra os irmãos, porque ele fez isso, no final das contas, ele se manifesta um homem que aprendeu a perdoar. E ele consola os irmãos, e ele sustenta os irmãos, né? Essa é uma manifestação clara, querido, de perdão, de amor. Perdoar, querido, é aceitar, irmãos, escute isso, por favor. É aceitar viver com as consequências do pecado do outro. Infelizmente, querido, quem perdoa vai ter de viver com as consequências do pecado, tá? E escute bem, querido, essa é a única escolha, tá? A nossa única escolha está entre viver amargurado ou viver na liberdade do perdão. Por isso que eu preciso, eu estou perdoando. Veja,
a pessoa tem uma conta comigo. Quando eu perdoo a conta, eu vou arcar com aquele valor, entende? O Alex me deve R$ 10.000 e eu digo para ele, tá perdoado, eu rasgo a nota, eu vou arcar com R$ 10.000. Simples assim, irmãos. Eu tenho que entender isso, querido. Eu tenho que entender isso. Quando nós perdoamos, nós arcamos com as consequências do pecado na nossa vida, do outro na nossa vida. Eu não tenho mais o que fazer, irmãos. Eu fui ferido, não adianta, isso não volta atrás. O que eu preciso fazer, escute, vou citar novamente aqui o Neil Barreto, porque eu não lembro o nome do filósofo. O problema não é o que fazem contigo. O problema é o que você faz com aquilo que fizeram contigo. Esse é o problema. Alguém te magoou, o que você vai fazer com essa mágoa, na verdade? Alguém te feriu, o que você vai fazer com isso? Você tem uma escolha, querido. Perdoar a ferida, a mágoa, ou então viver prisioneiro de algum sentimento de amargura, de ressentimento ou de ódio. Ninguém perdoa de verdade, querido, sem aceitar e sofrer a dor causada pelo pecado do outro. Isso parece injusto, não parece, irmãos? Mas a nossa justiça, ela é encontrada na cruz. Torna essa atitude de perdão moral e legalmente correta. Eu preciso voltar para Jesus e saber que ele me perdoou. Irmãos, você não queira saber quem foi o Edilson antes de ser alcançado por Cristo. Não é que eu fui violento, nada disso, eu não fui. Mas, irmãos, as coisas que eu fazia, a mentalidade que eu tinha, a visão de mundo que eu tinha, meu Deus do céu, o comportamento, querido, é uma coisa impressionante, irmãos. E mesmo assim, olha, eu tenho pecados que eu nunca confessei para ninguém e eu vou levá-los para o túmulo comigo, porque eu jamais terei coragem de contar para alguém o que eu já fiz na minha vida. Jamais. E mesmo assim Deus me perdoou. E mesmo assim Deus me alcançou. Então eu sou chamado a exercer perdão na vida das pessoas também, querido. E 9 horas, irmãos. Vou encerrar já já, tá bom? Perdoar, queridos, é jogar lixo, é jogar fora o lixo emocional. O que a gente faz com a falta de perdão é jogar o lixo debaixo do tapete, entendeu? E não sei se você já foi numa casa assim, irmãos, com lixo debaixo do tapete. Tá ali aparentemente tudo normal, mas se você levantar o tapete, irmãos, e daqui a pouco, mesmo com um tapete cobrindo, o odor começa a se manifestar, entende? Porque onde há sujeira, haverá aquele odor, irmãos, aquela coisa fétida. Assim é, querido, com os problemas emocionais que a gente tem. Bom, se você não lidar com eles, se você não tratá-los, você pode ter certeza que daqui a pouco isso começa a exalar, querido. E a primeira atitude que você vai perceber é a linguagem da pessoa. Ela não vai feder, não vai sair pelos poros, vai sair pela boca, irmãos. Aí você vai perceber alguém que começa a murmurar demais, a reclamar demais, a colocar demais defeito nas coisas, entendeu? Aí nada tá bom para ela, nada agrada, na verdade, nada satisfaz. É porque ela está empurrando o lixo emocional para debaixo do tapete. O perdão, querido, é a atitude central do cristianismo. Na verdade, eu diria a vocês que o perdão eu não sei se é a única, querido, mas é uma grande possibilidade de convivência, é perdoar as pessoas. Você que vive com o coração amargurado, você não consegue viver normalmente, querido. Talvez você até faça um esforço por um tempo, mas você não vai conseguir viver muito tempo com a pessoa, querido. A convivência é difícil com alguém que você odeia, que você tem ressentimento, irmãos. É muito difícil, na verdade. E, querido, aqui para nós, não espere a pessoa pedir perdão. Se eu posso te dar um conselho, querido, é não espere. Não espere. Porque se você esperar que a pessoa tenha consciência e vá te pedir perdão. Lembra de Jesus lá? Se você, acho que é isso o texto, se você for trouxer a tua oferta, né? A ideia é e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá. O problema, querido, é que quem fere dificilmente tem facilidade de lembrar que feriu. Cai no esquecimento. Às vezes você pensa que a pessoa nem mais quem é ferido fica lembrando, né? Fica repassando aquilo, fica ruminando aquele negócio todo. Mas quem fere
Um, 2, 3 dias, ele nem lembra mais o que fez, nem se importa mais com o que... E você está lá sofrendo enquanto a pessoa está lá de boa, tranquilo. É importante, querido, é importante que a gente aprenda a perdoar. Aprenda a remover esse lixo emocional do nosso coração, da nossa alma, porque esse lixo, ele vai te adoecer. E aqui para nós, irmãos, se não cuidado, ele pode levar à morte. Amanhã eu falo sobre isso. A falta de perdão pode matar literalmente uma pessoa, irmãos. Não estou exagerando, não quero ser sensacionalista, mas é a mais pura verdade. Eu preciso aprender a perdoar, irmãos. Deixa eu terminar com um exemplo aqui, só para não ficar muito assim nessa coisa. Lembra de Jesus? Eu estou dizendo para você, você não precisa esperar as pessoas te pedir perdão. Lembra de Jesus? Jesus está na cruz. Ele está lá pregado no madeiro, irmãos. Depois de ter sido, veja, os soldados, ele foi pego no jardim, ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi escarnecido, foi zombado, cuspiram no rosto de Jesus. Depois ele foi entregue para Pilatos. Os soldados romanos, querido, maltrataram Jesus. Lembra lá? Tiraram a roupa de Jesus, colocaram uma túnica, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi amarrado ao tronco e surrado, querido, até não dar prestar mais. Depois ele foi, pegou, colocaram um madeiro, colocaram sobre ele, e ele levou até certo ponto aquele madeiro pelas ruas de Jerusalém, as pessoas gritando, as pessoas escarnecendo, zombando dele. Ele é colocado na cruz, pregado, pés e mão no madeiro. Os soldados estão lá zombando deles. Ninguém está nem aí para Jesus, querido. E sabe o que ele diz para aqueles homens? Ele faz uma oração a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós queremos aprender com Jesus, querido, essa é a atitude a ser imitada. Não é que as pessoas estão arrependidas e vieram pedir perdão. Não, 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 querido. Não é que elas estão conscientes do mal que fizeram. Não, não, não. Elas estão escarnecendo dele. Elas estão zombando deles, entendeu? São os seus algozes. Aqueles homens subiram em Jesus, pregaram pés e mãos no madeiro, jogaram ele no buraco. Irmãos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que. Ah, pastor, mas é porque é Jesus, pastor. Ele é Deus. Tá bom. Vamos esquecer Jesus? Atos 7. Atos 7. Quem lembra do texto? Estevão. Estevão. Mesma coisa, irmãos. Não vou, eu vou encurtar a história. Pego, acusado de um monte de coisa que ele não fez. Por causa das acusações falsas, ele foi apedrejado. E enquanto ele está sendo apedrejado de joelho, ele levanta os olhos para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A mesma palavra de Jesus, irmãos. Agora, um homem comum como nós. Como nós. Por isso, querido, que nós precisamos aprender a perdoar. Por isso que eu te digo com toda certeza, por mais dificuldade que você tenha, o perdão está ao teu alcance. É uma decisão que você toma. Você não precisa sentir. A pessoa não precisa vir até você e pedir perdão. Você precisa decidir perdoar, querido. Liberar perdão, seja lá quem for, seja lá o que tenha feito, libera perdão para o teu próprio bem. Porque senão só quem sofre é você. É você. É você que vai adoecer. É você que vai ter o coração carcomido por mágoa, por amargura, por rancor, por ressentimento, por ódio. Perdoa, querido, e tenha o teu coração livre. O ódio, a amargura, bloqueia o fluir de Deus na nossa vida, querido. Você dificilmente, eu diria, é impossível um homem amargurado, ressentido, com ódio no coração, experimentar do fluir de Deus. Não tem como, irmãos. E infelizmente eu tenho que parar aqui. Vou fazer o pedido de novo para você. Se você puder, volte amanhã, porque eu vou dar sequência a essa mensagem e encerrar ela falando a respeito do perdão e como que a gente faz isso na prática, tá bom? Mas por enquanto, nós vamos orar ao Senhor, tá, gente? Fecha teus olhos, mesmo sentado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós estamos diante de ti. Senhor, a mensagem foi muito clara. Nós precisamos perdoar. Quem quer que seja, Senhor, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, liberar o perdão na vida dessas pessoas. Se nós quisermos estar bem conosco mesmo,
Se nós quisermos estar bem com o Senhor, se nós quisermos fluir no mover do Teu Espírito, precisamos de um coração livre de toda mágoa, de todo ressentimento. Por isso, Senhor, eu peço a Ti no nome de Jesus, Pai, àqueles que têm dificuldade, aqueles que lutam, até têm vontade, Pai, mas são tão travados das suas emoções, que o Senhor possa ajudá-los. Que o Espírito Santo, meu Deus, possa libertá-lo, para que ele experimente o perdão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.